No silêncio da noite, o inexplicável ganha vida. Capturados por câmeras, esses encontros assustadores revelam a existência de skinwalkers, metamorfos e outras criaturas aterrorizantes que espreitam ao nosso redor. Este vídeo vazado causou alvoroço na internet. Imagens tremidas e granuladas dentro de uma instalação subterrânea secreta. No túnel, mal iluminado, um grito aterrorizante ecoava ao longe. No final do corredor, uma criatura colossal se erguia, sua forma retorcida e antinatural mal visível. Cientistas recuaram, mas um deles permaneceu imóvel. Venha, venha, disse calmamente. Então, o impensável aconteceu. A criatura avançou, obedecendo. Seus movimentos eram estranhos, quase engenheirados. Seria essa a prova de algo que nunca deveríamos descobrir? O vídeo terminou abruptamente, deixando o mundo com mais perguntas do que respostas. Hack sombrio. Um campista instalou uma câmera de trilha para segurança, mas o que ela capturou foi digno de um pesadelo. À distância, uma figura estava empoleirada sobre uma rocha. Seu corpo magro e calvo era quase invisível na escuridão. A forma como ela observava o acampamento era inquietantemente humana e, ao mesmo tempo, completamente errada. A criatura lembrava assustadoramente o Hack, uma entidade que habita os cantos mais sombrios da internet. Por sorte, o campista não estava lá quando ela apareceu. Mas a dúvida ainda o assombra. O que teria acontecido se ele tivesse ficado naquela noite? Engatinhando, crawling. Caminhadas noturnas podem ser relaxantes, mas essa não foi. Um homem voltava para casa quando um sentimento estranho tomou conta dele, como se olhos invisíveis o observassem a cada passo. Ele tentou ignorar, mas a sensação ficou mais intensa. Então, uma sombra se moveu. Uma figura magra e acinzentada se agachava no chão, seu corpo dobrado em ângulos impossíveis. Seus movimentos eram antinaturais. Por um momento, ele ficou paralisado, tentando entender o que estava vendo. Então, o medo tomou conta. Ele se virou e correu sem olhar para trás. Criatura escondida. Hidden Creature. Em 2014, um vídeo bizarro surgiu de um zoológico remoto na Romênia. Um morador local, explorando áreas rurais, alegou ter encontrado uma fazenda secreta, completamente escondida do mundo. Ele começou a gravar pensando ter descoberto algo incomum, mas não tinha ideia do que estava prestes a ver. Atrás de grossas barras de aço, uma criatura humanoide retorcida espreitava. Ela soltou um gemido alto, se aproximando da câmera, enquanto os poucos espectadores no vídeo entravam em pânico. Então, a tela ficou escura. A filmagem foi cortada, deixando apenas perguntas sem resposta sobre o que realmente estava trancado naquele lugar oculto. Perseguição no campo. Field chase. Dirigir por campos abertos à noite já é assustador o suficiente, mas isso foi diferente. Um homem voltava para casa quando um arrepio percorreu sua espinha, como se algo estivesse observando. Então, ele viu. Uma figura alta e magra demais apareceu de repente, e não hesitou. Ela disparou em direção ao carro sem piscar. O pânico tomou conta. Ele pisou no acelerador e fugiu dali o mais rápido possível, sem ousar olhar pelo retrovisor. Só mais tarde percebeu a verdade. Ele acabara de ver o Rake, uma criatura temida, mas que quase ninguém acreditava realmente existir. Pesadelo na floresta. Saiam daqui! Um grupo de amigos se aventurou floresta adentro naquela noite. O silêncio era quebrado apenas por seus passos sobre as folhas secas. Mas então, algo chamou a atenção. Uma figura humanoide estava agachada na água lamacenta. A princípio parecia imóvel, sem vida. Mas quando começaram a relaxar, ela se levantou. Seu corpo estava deformado, errado, como se não pertencesse a esse mundo. Sem aviso, soltou um grito horripilante, um som que gelou os ossos de todos ali. O instinto falou mais alto. Eles correram, corações disparados, recusando-se a olhar para trás. O que quer que tenham visto naquela noite lembrava algo saído diretamente de um pesadelo. Um skinwalker, uma das entidades mais temidas do folclore. Cão da Deep Web, Dark Web Dog.
Em fevereiro de 2024, um vídeo bizarro no TikTok deixou os espectadores arrepiados. 2 amigos haviam comprado um cachorro pela Dark Web, mas o que chegou não parecia um cão normal. Seu visual era errado, perturbador de formas difíceis de explicar. Um deles insistiu que deveriam se livrar da criatura, mas em vez disso, decidiram trancá-la no porão. Foi aí que tudo piorou. De lá de baixo, ouviram uma voz rouca e distorcida. Eu quero sua pele. Então a gravação foi abruptamente interrompida. Desde então, não houve mais nenhuma atualização. Terror da meia-noite. Midnight Terror. Um vídeo do TikTok, postado em 16 de fevereiro de 2024, mostrou um grupo de amigos passeando de bicicleta tarde da noite. As ruas estavam desertas, o ar parado, até que algo apareceu. No começo, era só uma silhueta magra parada ao longe, mas então ela se moveu, e a forma como se movia não era normal. Seus membros se contorciam em espasmos, seu corpo tremia como se não pertencesse a essa realidade. Foi aí que um deles reconheceu a criatura. Parecia o Rake. No instante em que deu um passo na direção deles, não pensaram 2 vezes. Pedalaram o mais rápido que puderam, deixando para trás aquilo que jamais deveria estar ali. Mas de onde veio e o que queria? Ninguém sabe. O observador no telhado, Rooftop Watcher. Um grupo de amigos estava prestes a entrar em uma casa abandonada, ansiosos para explorá-la. Mas antes que pudessem dar o primeiro passo, algo chamou sua atenção. Lá no alto, no telhado, uma figura de olhos brilhantes os observava. Eles ficaram paralisados. Era um truque da luz. Antes que pudessem reagir, a criatura se moveu. Pulou à beira do telhado de forma antinatural, como se as leis da física não se aplicassem a ela. Foi nesse momento que perceberam. Parecia o Rake. Isso não era um reflexo, nem um delírio. Aquilo estava ali de propósito, e estava olhando diretamente para eles. Sem pensar 2 vezes, eles correram. Algumas portas nunca deveriam ser abertas. Olhos vazios. Era uma noite comum. Um homem saiu para jogar o lixo quando ouviu um som estranho. Não humano, não animal. A curiosidade venceu o medo. Ele hesitou, depois caminhou lentamente em direção ao barulho. A cada passo, uma sensação de desconforto aumentava. O som ficou mais claro. Parecia uma voz. Então, das sombras, ele surgiu. Uma figura humanoide ficou ali, parada, seus olhos vazios como buracos negros fixos nele. Por um momento, nenhum dos dois se moveu, e então, num piscar de olhos, a criatura desapareceu. Deslizou para trás dos arbustos com uma velocidade impossível, sumindo na escuridão. O que quer que fosse, não estava ali por acaso. E assim, mais uma vez, o inexplicável se esconde nas sombras, deixando apenas rastros de medo e perguntas sem resposta. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de deixar o like e se inscrever para mais relatos aterrorizantes. Mas lembre-se, algumas coisas não querem ser vistas e outras já podem estar te observando.